Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Vamos começar pelo último versículo. Abre no capítulo 4, versículo 22. Hoje de tarde eu estava lendo esse versículo e comecei a chorar em casa, sozinho. Porque você só chora lendo esse versículo se tiver lido todos os outros capítulos de Ruth. Você só sente o peso da presença de Deus que está sobre esse último versículo se você passou na vida por um pouquinho do que Ruth passou. E aí você descobre que com Deus o fim sempre é melhor do que o começo. E o último versículo, o versículo 22 do capítulo 4 diz assim: e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou Davi, o rei de Israel. Em uma época que não havia reis, capítulo 1. Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, a época que ainda os reis não tinham sido levantados, apesar de que nós lemos que Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a... O capítulo 1 ainda não tinha reis. No último versículo nós vamos ler uma genealogia em que o rei Davi já aparece. E o rei Davi, para quem nunca entendeu, é uma das figuras mais importantes e emblemáticas de toda a Bíblia. Aparece no Novo e no Antigo Testamento. Aparece em Apocalipse, quando Jesus se manifesta e ele é chamado a raiz de Davi. No Novo Testamento também, nos Evangelhos, ele é chamado de filho de Davi. Ou seja, a gente não está falando de qualquer figura. Davi foi o rei de Israel mais importante da história. E o último versículo de Ruth acaba dizendo que Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. E talvez esse versículo não tenha impacto para você nesse início, porque você ainda não sabe quem foi Obed. Para você entender quem foi Obed, vô do rei Davi, você precisa entender a história de Ruth, mãe de Obed. Versículo 1 do capítulo 1 diz: sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. E um certo homem de Belém de Judá, dentro das fronteiras de Israel, ou seja, uma terra de Israel, foi residir temporariamente na terra de Moabe, ou seja, fora de Israel, em terra estrangeira. Os moabitas por um tempo foram inimigos também de Israel. Mas por causa da fome, para preservar sua família, você não pensa nisso. Você dá fome, você foge de qualquer lugar, você sai de qualquer lugar. E eles saíram de Israel e foram morar em Moabe, em terra estrangeira. O nome desse homem era Elimeleque e o nome da sua esposa Noemi. E o nome dos seus dois filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. Elimeleque, marido de Noemi, faleceu. Quem aqui já perdeu um ente querido? Alguém da sua família já morreu? Levanta a mão. É muito difícil. Principalmente quando essa pessoa, além de ter uma conexão emocional muito forte com você, era o sustento da sua casa. Porque quando você perde a conexão emocional, por mais que a pessoa seja insubstituível na tua vida, existem consolos. O consolo do Espírito Santo, o consolo dos filhos que ficaram. Existem outros tipos de consolo. Agora, quando você perde aquele vínculo emocional e você perde o teu sustento, porque no caso de Noemi, nós estamos falando de 3.000 anos atrás, uma viúva ficava completamente desamparada, porque já não teria quem sustentar. Seus filhos agora estavam vivos. Então a esperança de Noemi estava nos filhos. Seus filhos tomaram para si esposas das mulheres de Moabe,
Como eles estavam vivendo em Moabe, eles quebraram um princípio de Israel, que era casar com mulheres do povo de Israel, e casaram com estrangeiras, casaram com moabitas. O nome de uma era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E eles ali habitaram por cerca de 10 anos. Malom e Quilão também faleceram. Agora essa mulher, Noemi, além de perder o seu marido, perdeu seus 2 filhos. A esperança de ter qualquer tipo de segurança emocional, financeira, espiritual, qualquer esperança para ela, morre junto com seus 2 filhos. A história você conhece. Noemi fica desolada, abandonada, já era uma senhora, não tinha como trabalhar. Naquela época, na verdade, a mulher nem poderia. Então ela chama Orfa e chama Ruth, as suas noras, e começa aquele processo de dispensá-las. Olha, eu não posso ser um peso para vocês. Eu não posso fazê-las como mulheres que também não têm direitos nessa terra, porque naquela época as mulheres não tinham muitos direitos. Sofrerem comigo. Faz o seguinte: vocês ainda são relativamente jovens, apesar de viúvas. Voltem para a sua terra. Voltem para o seu Deus. E deixa que eu vou voltar para Israel. Orfa, uma das noras, falou: ok, eu vou. Ruth reagiu diferente. Comece a notar a partir de agora. As suas reações diante de um dia difícil determinam o seu destino. As suas escolhas nos dias terríveis determinam para onde você está indo. Então, num dia difícil, um dia de morte, um dia de tomar decisões sérias como mudar de país, não são decisões que você pode tomar assim, de uma hora para outra. Noemi ofereceu as opções: comigo vocês vão sofrer, porque eu não posso me sustentar, mas eu vou voltar para a terra de Israel, porque eu não tenho mais nada para fazer aqui. Orfa falou: ok, volte. Ruth falou um dos versículos mais famosos da Bíblia, que diz: eu não te deixarei. Para onde tu fores, onde tu repousares, o teu Deus. Eu sou moabita, eu não conheço o teu Deus, eu nunca nem fui em Israel, mas a partir de agora o teu Deus vai ser o meu Deus. Ou seja, o marido dela, filho de Noemi, ainda não tinha mostrado Deus de Israel para ela. Ela falou: teu Deus, a partir de agora vai ser o meu Deus. Então elas foram para a terra de Israel. Saíram de Moabe, da terra estrangeira, da terra inimiga, e entraram em Israel. Foram para o território onde parentes de Noemi, do marido de Noemi, moravam. E naquela época tinha uma lei, e isso está em Deuteronômio, que quem é pobre e não pode trabalhar e não tinha o que comer, poderia ficar atrás dos trabalhadores, catando as sementes, a comida que caía do chão. Eu não sei se você já teve que catar comida no lixo. Eu não sei se você já teve que esperar os outros comer para você comer o que sobrar. Mas isso é uma das humilhações mais profundas que o ser humano pode passar. Qualquer tipo de coisa que te prive das suas necessidades básicas gera um nível de humilhação muito grande, muito forte. Diferente de você não ter dinheiro para pagar uma conta de luz. É vergonhoso, mas é muito mais humilhante você ter que esperar alguém acabar de comer para que, caso sobre algo no prato, você recolha para você. Ruth estava sem marido, Ruth estava sem esperança, e Ruth teria que catar comida no chão se quisesse alimentar ela e a sogra. Ela assume um problema que não era dela, porque quando seu marido morre, a ligação poderia ser cortada, como Orfa fez: tchau, vou embora, não tenho mais ligação contigo. Mas é engraçado isso, porque todo líder que é líder de verdade resolve problemas que ele não criou. Está anotando? Eu espero.
Porque tem muita gente que queria tanto ser líder. Aqui, ó, falando, líder que é líder, resolve problemas que ele mesmo não criou. Quantos problemas o pastor Jair não criou, mas teve que resolver? Você foi brigar no teu casamento, ele teve que ir lá 3 horas da manhã resolver. A culpa é tua e ele teve que ir lá. Tem 3 casais se cutucando assim, viu? Criando problema para o pastor. Às vezes quando meu telefone toca de madrugada, 3, 4 da manhã, eu vejo que é o pastor, eu finjo que estou dormindo. Eu não atendo, porque eu já sei que é para isso. Ou é enterro, Thiago, tem um enterro para fazer, sempre assim. Aí 3, 4 da manhã eu finjo que estou dormindo. Até 9 horas eu ligo para ele, pastor, desculpa, estou acordando agora, o que houve? Ele, não, já até fiz o enterro, Thiago, está tudo certo, já pode. Faz desculpa, meu pastor. É brincadeira, isso nunca aconteceu, tá? Escute, a humilhação de não ter o que comer, de ter que ficar catando no chão é muito dura, machuca muito o nosso emocional, acaba com toda a nossa esperança. Mas todo dia ela ficava conforme a lei de Moisés permitia, esperando os servos daquela terra acabarem as suas colheitas, e o que caía no chão, ela por lei tinha direito de catar o resto para ela e levar, e todo dia ela levava o sustento de Noemi. Um dia, um homem apareceu e ficou observando Noemi trabalhar. A Bíblia diz que ela chamou a atenção desse homem chamado Boaz, porque ela trabalhava mais do que os próprios servos dele, que eram pagos. Ela trabalhava melhor, ela trabalhava mais do que quem era pago para trabalhar. Porque tem gente que acha que prosperar tem que trabalhar muito, mas quem é inteligente sabe que para prosperar você tem que trabalhar certo. E outra coisa, ela estava trabalhando sem ter a mínima ideia que tinha um olheiro. Você já viu como os grandes jogadores de futebol são descobertos? Eles estão jogando ou na escolinha de futebol ou num campo do bairro e tem um olheiro do Barcelona, do Corinthians, do Flamengo. Tem um olheiro ali. E ele está fazendo gol de bicicleta sem ter ideia de que alguém está olhando o que ele está fazendo. Mas tem gente que, como não tem ninguém olhando, fala, eu vou trabalhar do jeito que eu quero, meu chefe não está aqui mesmo. Ruth não. Ruth estava preocupada em manter ela, sua sogra, e estava dando o seu melhor. Aquilo chamou a atenção de Boaz. Boaz pergunta para um dos seus servos, quem é aquela mulher? Agora, uma das coisas mais tremendas é você ler o capítulo 2, versículo 1. Noemi tinha um parente da parte de seu marido, homem muito poderoso e de extrema riqueza. O seu nome era Boaz. Ruth, a moabita, disse, deixa-me ir agora até o campo para colher espigas de cereal, após aquele cujo olhar eu acharei graça. E ela lhe disse, vai, minha filha. Ela foi, veio, colheu do campo após os ceifeiros, porque ela só podia colher depois que os trabalhadores fizeram o seu trabalho. Ela não podia colher o melhor, ela tinha que colher o que sobrava depois dos ceifeiros. E aconteceu dela se encontrar em uma parte do campo que pertencia a Boaz, que era da parentela de Elimeleque. Boaz veio de Belém, disse aos seus ceifeiros, o Senhor seja convosco. E eles responderam, o Senhor também te abençoe. Então Boaz disse ao seu servo, que estava estabelecido sobre os ceifeiros, ou seja, o gerente dos ceifeiros, daqueles que colhiam, de quem é esta donzela? Porque naquela época as mulheres pertenciam a alguém. Então Boaz pergunta, de quem é essa mulher? Primeira coisa que você tem que ficar preocupado nessa passagem é, hoje em dia, com o Instagram, onde as mulheres estão postando o que querem, Facebook, todas as redes sociais, é fácil ou é difícil chamar a atenção de um homem rico e poderoso? Não precisa ser religioso não, pode responder. Para complicar mais, homem rico e poderoso se atrai em qualquer nível de atração? Dá atenção para qualquer pessoa? Sim ou não? Hã? Ah, tá. Não. Isso não é comum, não é normal. Mas aquele homem rico e poderoso, e melhor, a Bíblia diz que era um homem de Deus, temente a Deus. Fala, de quem é essa donzela?
Respondeu então seu servo, versículo 6, ela é a donzela moabita, que voltou com Noemi da terra de Moabe. Ele disse, e ela disse, rogo-te, deixa que eu fique colhendo após os ceifeiros, entre os feixes. Assim ela veio e deixamos ela continuar, desde amanhã até agora, de modo que ela se demorou um pouco na casa. Então Boaz disse a Ruth, tu não ouves, minha filha? Não vais colher mais em outros campos, nem te vás daqui, mas permanece aqui, e te farei uma das minhas criadas. Naquele dia ela estava deixando de ser a mendiga que colhia depois dos ceifeiros, para virar uma assalariada. Já é um upgrade grande. Sim ou não? Versículo 9, que os teus olhos estejam no campo que cegarem, e vais após elas. Não tenho eu encarregado os meus moços para que não toquem em ti? Segunda coisa que ela acabou de ganhar, segurança. Ela era viúva, estava sozinha, num campo, trabalhando com um monte de homem. Falou, primeiro, você vai poder comer o que quiser, a partir de agora você é minha criada. Segundo, já dei ordem, ninguém toque em você. E quando você estiver com sede, vai até os vasos e bebe à vontade, daquilo que os moços tiraram. Começou a botar os empregados para servi-la. Então ela caiu sobre o seu rosto, se curvou até o chão e lhe disse, por que eu achei graça aos teus olhos? Para que tomes conhecimento de mim, vendo que sou apenas uma estrangeira. Ruth falou assim, peraí. O que está acontecendo para eu ser notada por você? Por que eu achei graça aos teus olhos? Você vai ver que a palavra graça aparece toda vez, sem exceção, quando um personagem, um herói bíblico é mencionado. Deus queria destruir o mundo, porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Ele recebeu o projeto para construir a arca. José era escravo, até entrar na sala de Faraó, e a Bíblia diz que Deus deu graça a José aos olhos de Faraó. Quando aparece a graça, as portas se abrem. E engraçado que a Bíblia não fala que Ruth era formosa. Quando a mulher é bonita na Bíblia, a Bíblia deixa claro. Toda mulher bonita na Bíblia fala, era de extrema formosura. Raquel era linda. Fulano era... A Bíblia deixa claro, Ruth não é mencionada como uma mulher bonita. Ela não chamou a atenção de Boaz porque era bonita. Enganosa é a formosura, diz a Bíblia. Vã é a aparência. Boaz era um homem rico e poderoso e estava procurando outra coisa. Ela falou, por que eu achei graça aos teus olhos? Versículo 11, Boaz então respondeu, já me foi contado por completo. Vou repetir. Já me foi contado por completo tudo que você fez com a tua sogra, desde a morte do teu marido. E como deixaste o teu pai e a tua mãe, e deixaste a tua própria terra, e vieste a um povo que você não conhecia. Versículo 12, Boaz começa a profetizar sobre ela. O Senhor recompensará o teu trabalho, o teu galardão será pleno da parte do Senhor, Deus de Israel, porque debaixo das asas dele você veio descansar. Então o homem era rico, poderoso e profeta. Irmão, casa com ele rápido. Você sabe que tem a teoria, ou o homem é bonito ou o homem é rico. Os dois ao mesmo tempo não dá para ser. Ou é homem de Deus ou é bonito. Você vê, você roubou minha piada, né? Não, sem graça. Na hora que eu falar, por isso que a pastora Cassiano preferiu um homem de Deus. Ele foi mais rápido. Agora Boaz, não, Boaz era rico, poderoso, homem de Deus, profeta. Ah, irmão, imagina quantas donzelas de Israel estavam atrás desse homem. Qual é a chance de uma viúva que catava comida no chão competir com as novinhas que estão chegando atrás do homem rico e poderoso? Zero. Porque a gente não está falando aqui de ficar. A gente está falando de casar, assumir o compromisso, pegar o passado dela e falar, eu assumo todo o teu passado, eu assumo a tua vida, vem casar comigo. A gente está falando de um homem de verdade.
Aí está falando de um homem que vai mudar a vida dessa mulher. A gente não está falando de um cara que quer uma aventura. Então, ele como homem rico, poderoso, dono daquelas terras e homem de Deus, ele podia escolher quem ele quisesse. Mas Ruth achou graça aos olhos de Boaz. E a Bíblia dá um motivo pelo qual isso aconteceu. Porque contaram para ele a história do que ela fez no dia mais difícil da vida dela. Contaram para ele como ela reagiu o dia mal. Sabe por quê? Anote isso. As pessoas não comentam do teu dia bom. Elas espalham por aí como foi a tua reação diante dos dias maus. Ninguém fala, fulano na churrascaria, que bênção, está abençoado. Não, fala, se tu soube do fulano, perdeu o irmão, que tragédia. Se desviou, ficou revoltado com Deus. As pessoas contam como você reagiu no dia mau. A tua fama corre pela terra de acordo com as tuas reações, boas ou mais, negativas ou positivas, nos piores dias da tua vida. Ruth, nos piores dias da vida dela, falou assim, não, para onde você for eu vou. Aí Boaz falou assim, meu Deus, que mulher fiel. Eu lembro quando eu estava namorando com a minha esposa. Eu falo, até hoje eu falo isso para ela. Eu falei, todo dia quando eu saía da tua casa, namorava com ela, eu ia andando, porque eu não tinha carro. E ela morava perto do Morro do Juramento, ali no Rio de Janeiro. Eu tinha que sair correndo por causa das balas perdidas. Irmão, Deus me deu muito livramento, é muito testemunho que eu tenho para contar. Várias vezes eu fui parado pela polícia, porque no tiroteio, o negão correndo, ele me parava, ele. Eu falei, não, amor, eu estou voltando à casa da minha namorada, eu juro. Eu sempre ia com a Bíblia na mão, mas não é porque é para ler não, era para a polícia acreditar que eu era crente. Eu falei, moço, eu sou crente. Levava o cartão de dízimo. Falei, aqui, eu sou dizimista, moço, fiel, não me prende não, pelo amor de Deus. Aí, eu saí da casa dela e falei assim, eu vou casar com essa mulher. Ela tinha 15 anos. Não podia casar com ela, tive que esperar até os 18. E eu reparei que ela nunca mentia para os pais. A mãe dela ligava, você está onde? Estou em tal lugar. Que hora você chega? 10 horas. Dava 9 e meia, falava, vamos embora que eu falei para a mãe que chegava 10 horas. Quando eu percebi que podia estar chovendo ou sol, dia bom, dia mau, ela só falava a verdade, eu falei, eu vou casar com ela, nunca vai me dar problema. Nunca deu. Já dei muito problema para ela, mas ela nunca deu para mim. Cada um recebe aquilo que orou. Eu orei pra caramba, né? Ela não era muito de oração naquela época. Ou seja, o bom partido está atrás de um bom caráter. E o bom caráter não é revelado quando você está aqui dentro da igreja, é revelado no dia mau, lá fora, quando está tudo dando errado. As pessoas vão te analisar e saber como ele reage numa briga de trânsito. Como ele reage quando faltou o dinheiro para pagar a conta. Como ele reage quando bota um dedo na cara dele. Como ela reage se ela foi esfaqueada pelas costas com as amigas. Vai mandar indireta no Facebook ou vai ajoelhar para orar pelos inimigos? As pessoas vão divulgar por aí como você reagiu nos dias difíceis. Só que como as pessoas vão falar de você pode determinar quem vai escolher ser o teu parceiro na vida. Não estou falando só de casamento, negócios. Quando a pessoa puxa teu histórico, não precisa nem puxar teu histórico, o teu currículo. É só de escutar o que as pessoas falam de você, já desiste de chamar para o negócio. Mas olha, esse aí, quando a primeira briga que teve com o sócio, só faltou puxar a faca, hein? Então eu não posso correr esse risco. Tem gente que está te cortando da lista de ouro só pelo histórico que você criou nos dias difíceis, pela fama que você mesmo fez quando tudo estava dando errado. Tem gente que ficou conhecido como homem de oração porque nos piores dias estava trancado orando. Tem gente que ficou conhecido como bandido porque nos piores dias foi fugir da realidade, se drogando, se bebendo ou fazendo outra coisa. O como você reage ao dia mau é como as pessoas poderosas vão escutar de você. Sabe o que Boaz escutou daquela moabita? Ponto número 1, estrangeira, já não podia estar na lista de Boaz. Ponto número 2, viúva, ele tinha várias outras opções, não podia estar naquela lista. Ponto número 3, catava espiga no chão, ou seja, ele era dono, como é que ele ia casar com uma mendiga? Ou alguém que temporariamente estava mendigando para sobreviver. Ruth jamais poderia entrar na lista de Boaz, mas quem carrega a graça de Deus dentro de você? Se você carrega a graça de Deus dentro de você, vamos fazer que nem José. O faraó não perguntou, qual é a faculdade que você fez? Porque eu quero alguém para administrar o Egito.
Nem perguntou de onde ele veio, quem era o pai dele, não perguntou nada, porque quando você tem a graça de Deus, você entra no topo da lista, sem mostrar currículo. E falar da história de Ruth parece bonito, mas pense na humilhação, pense na vergonha, pense no estado emocional depreciativo que ela estava. Até o dia que Boaz começou a redimir Ruth. A história é muito grande, eu não posso entrar em toda a história, mas ele vai para a porta da cidade, anuncia, faz tudo conforme a lei, que Ruth vai ser comprada junto com o terreno. Se tem um parente mais próximo, e tinha, que quisesse redimir Ruth, tinha oportunidade, mas Boaz está falando, tomara que ninguém queira. O homem que tinha oportunidade não quis, Boaz falou, então é minha. Compra o campo para Ruth, começa a entesourá-la, começa a dar riquezas para ela, casa com Ruth, redime Ruth. Mas quando ele redime Ruth, quem foi abençoada foi Noemi. Ruth, como moabita, estava abençoando uma mulher da terra de Israel, porque a Bíblia diz, e assim redimiu o Senhor a vida de Noemi. Às vezes Deus vai te abençoar só para redimir a vida de pessoas que estão à sua volta. Pessoas que têm um pacto com Deus, mas estão impossibilitadas de herdar alguma coisa. Deus vai usar você para ser o caminho da bênção. Só que como Ele vai usar você, Ele vai ter que te dar o melhor casamento, vai te dar riqueza, vai te tesourar, vai te tirar da mendicância, vai te botar para governar. Ele vai te dar várias coisas para que várias pessoas possam ter acesso ao que Ele está confiando na tua mão. E Ruth tem a sua sorte mudada, porque a forma como ela reagiu fez a fama dela. O que as pessoas falam de você quando você dá as costas na roda? Está aqui na rodinha conversando, tá bom gente, eu estou indo embora, tchau. Quando você dá as costas e vai embora, o que as pessoas falam de você? É isso que está correndo por aí. Só que de Ruth falava, ó, mulher fiel, hein? Deu tudo errado para ela. Trabalhadora, hein? Rapaz, ela sabe que a sogra, que nem é mais sogra de verdade. Mas não tem como trabalhar, ela está trabalhando por ela e pela sogra. Ela podia nem estar mais aqui, porque ela nem precisava estar, mas ela não quis abandonar uma mulher que não teria como se sustentar. Ela falou, pelo menos eu tenho força, você não tem, eu vou ficar com você. Orfa foge no dia mau e nunca mais é mencionada na história. Porque quem reage de forma controversa, difícil, negativa, no dia mau, é apagado da história. O dia mau é um presente de Deus para a sua vida, para te colocar numa história que você nem entraria. Como você tem reagido aos dias difíceis? Em 5 anos dessa igreja eu presenciei alguns momentos difíceis desse lugar. Foi como o pastor reagiu, como a pastora reagiram, que colocaram eles hoje aqui diante dessa multidão. Porque tem problema, meu irmão, que te abate tanto, que se você não se coloca debaixo das asas do Deus de Israel, porque uma das coisas que Boaz falou para Ruth é, e eu sei que vieste para cá, para te colocares debaixo das asas do Deus de Israel. Você veio buscar proteção no único que realmente pode te proteger. Ele foi só usado por Deus, porque Ele mandou os homens não tocarem nela, porque Ele agora tirou ela da mendicância, mas Ele estava fazendo tudo isso, porque sabia que ela se colocou debaixo das asas do Deus de Israel. No dia difícil, você corre para o gerente do banco ou para debaixo das asas do Deus de Israel? No dia que tudo dá errado, você vai reclamar no Facebook ou você corre para o teu quarto, para debaixo das asas do Deus de Israel? No dia em que te injustiçaram, que falaram mal de você, que botaram o dedo na tua cara, você vai revidar e ficar conhecido como ser um revidador ou uma revidadora, sei lá como se fala, a pessoa que revida. Hã? É isso aí, né? Se o irmão está confirmando, está confirmado. Ou você vai para debaixo das asas do Deus de Israel para ser lembrado como um homem de Deus e uma mulher de Deus. Porque ela foi uma mulher de Deus que o melhor partido do país olhou para ela e falou, é você que eu quero casar. É com você. De tantas opções, vai ser você. Agora, a grande bênção acontece aqui no versículo 4, eu termino lendo isso.
Versículo 13. Assim Boaz tomou Ruth, e ela tornou-se a sua esposa. E quando ele a possuiu, o Senhor lhe deu concepção, e ela deu luz a um filho. E as mulheres da cidade disseram a Noemi: bendito seja o Senhor. Elas não falaram para Ruth, elas falaram para Noemi, a velhinha que ficou viúva e não foi abandonada por Ruth. Porque quando Deus manda uma bênção para você, é para abençoar todo mundo. Quando Deus mandou a bênção para Abraão, foi para abençoar todas as famílias da terra. Quando Deus dá alguma coisa para alguém, é para todo mundo ganhar. Por isso que você tem que fazer uma revisão agora e perguntar: o que eu tenho pedido a Deus, só eu vou ganhar ou todo mundo sai ganhando com o que eu estou pedindo? A bênção que eu estou esperando quando chegar é só para mim, ou muitas pessoas serão abençoadas com a minha bênção? Essa é uma boa forma de você identificar se você está orando corretamente. As mulheres então procuraram Noemi e falaram: bendito seja o Senhor que não te deixou sem um parente e sem descendência. Que o seu nome seja afamado em Israel. Que o teu nome fique famoso em Israel agora, Noemi. Porque você estava na terra estrangeira, você estava numa época de fome, porque você não tinha nada, seu marido morreu, seus filhos morreram, você perdeu tudo. Mas porque uma nora permaneceu fiel, porque uma nora no dia difícil reagiu, se colocando debaixo das asas do Senhor, todo mundo agora está ganhando. Boaz ganhou uma boa esposa, Ruth redimiu toda a sua família e sua descendência, Noemi saiu da vergonha. Quando uma pessoa reage bem, todo mundo que está em volta ganha junto com ela. Versículo 15: ele será para ti um restaurador da tua vida. Essas palavras são para Noemi. Olha a bênção que Noemi está recebendo, porque Ruth fez o certo. Ele será um provedor da tua velhice. Deus mandou Obed, filho de Boaz, com Ruth, não só para prover Ruth e Boaz, mas para prover a velhice de Noemi. E ele é melhor para ti do que 7 filhos. Noemi pegou a criança, deitou no seu seio e se tornou cuidadora dela. E as mulheres, suas vizinhas, deram-lhe um nome, dizendo: nasceu filho a Noemi, e este chamaram de Obed. E Obed é o pai de Jessé, que foi pai de Davi. Duas coisas você tem que aprender nessa mensagem. Primeiro, seu nome vai ficar conhecido por como você reage nos dias difíceis. Portanto, reveja como são suas reações nos dias maus. E a segunda coisa e mais poderosa: a gente conhece o rei Davi como um grande rei, mas nunca se esqueça que a tua história não começou em você. Começou em gerações passadas que tomaram decisões que fizeram você começar de um ponto. Essa mulher que catava no chão, essa mulher que era viúva, essa mulher que por um tempo foi humilhada, era a bisavó do rei de Israel. Ela só não sabia disso. E provavelmente Davi, quando estava no auge da sua glória, não levou em consideração que a sua bisavó pagou um preço de fidelidade para que hoje ele pudesse estar no trono. O pastor Gerson, por exemplo, é filho de pastor. O pai dele fez alguma coisa para que ele herdasse. O Fernandinho não tem pai cristão. Eu estava perguntando para ele, não tem. Então ele funciona como um Ruth, porque começa dele para as próximas descendências. Olha que tremendo. Ele não recebeu do pai, mas não só os filhos dele vão receber. As gerações que escutam a música dele estão sendo mudadas, porque ele tomou uma decisão num dia difícil. Porque qualquer pessoa que você vê no altar, aos olhos de vocês brilhando, teve que tomar decisões muito difíceis para estar aqui. Em algum momento a gente podia ter tomado outras decisões, jogado para o alto, desistido, feito algo que cancelava o que Deus nos chamou para fazer. Começou dele, e os filhos agora vão colher de coisas que o pai não pode deixar para ele. E mais do que os filhos, toda a geração. Pastor Gerson recebeu do pai, então ele já começou pela metade. Seu filho agora está indo mais longe, veio da Bethel Church, fez curso. Isso não começa do nada. Eu fui criado ao pé de um morro. Meus filhos moram em Alphaville. Os filhos dos meus filhos não sei nem onde vão morar. Provavelmente vão fazer Harvard.
Eu fiz o colégio Percepção em Irajá. Irajá é um bairro muito feio no Rio de Janeiro. E Percepção, o lema era: percepção, entra burro e sai ladrão. Só pra você ter uma ideia do colégio que eu estudava. Entra burro e sai ladrão. Só Jesus é forte, né, pô? Daí Deus me tirou. Só que meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Seus filhos e os filhos dos teus filhos vão começar de um ponto bem diferente de como você começou. Só porque você foi fiel no dia mau. Só porque em vez de correr para um homem, você correu para as asas do Deus de Israel. Só porque você está aqui hoje, o destino dos teus netos que nem nasceram estão sendo mudados. De ti vão sair reis. Só porque você tomou a decisão de servir ao Senhor. Você pode ter vindo do pior passado, como Ruth veio de uma desgraça, veio de uma perda familiar, veio de catar lixo. Mas para quem se coloca debaixo das asas do Deus de Israel, o fim é bem melhor do que o começo. Não importa de onde você veio, eu sei para onde você vai hoje, eu sei para onde Deus vai te levar agora, porque você está debaixo das asas do Deus de Israel. E como Deus fez com Ruth, com Noemi, simbolicamente Ele vai fazer contigo. Davi, jovenzinho, já derrubava gigante, claro. Olha o histórico familiar dele. Ruth não teve que ensinar, ela nasceu em Moabe, nem de Israel. Nem de Israel ela era. Mas quando você não recebeu uma herança espiritual boa, familiarmente falando, você tem a oportunidade de começar por você. Isaac era abençoado. Jacó era abençoado porque era filho de Isaac. Isaac era abençoado porque era filho de Abraão. Mas Abraão era filho de um homem desconectado do mundo espiritual, de um homem desconectado das coisas de Deus. Então, quando não vem do teu pai, começa por você mesmo. O importante é que os teus filhos não vão viver o que você já viveu. O importante é que as tuas gerações serão mudadas pelo que sai de você. Porque o pastor Gerson escreveu um livro, seus netos vão comer dessa bênção. Porque o Fernandinho escreveu músicas e cantou, gerações, não só os filhos, gerações vão ser abençoadas. Porque você vai fazer o que vai fazer debaixo das asas de Deus. Os teus filhos, os filhos dos teus filhos vão comer dessa bênção. Quando eu fui assinar um contrato internacional que eu assinei, editorial, tinha uma cláusula, estava em inglês, o contrato foi assim: o que é isso aqui? E o cara falou assim: isso aqui diz que se você morrer, a gente vai começar a depositar todos os direitos autorais nos teus filhos. Eu comecei a chorar, falei: meu Deus, eu nem escrevi um livro. Eu ia escrever ainda, e já garanti direitos autorais para os meus filhos. Só que anos atrás eu estava quebrado num quarto chorando, sem saber quem eu era, sem saber o que Deus queria de mim. Não importa a situação que você está hoje ou de onde você veio, eu sei de uma coisa: se você começar a usar o que Deus colocou dentro de você, debaixo das asas do Deus de Israel, os teus filhos, os filhos dos teus filhos já estão começando a serem transformados, seus destinos estão sendo traçados pelo Senhor, pela atitude que você está tomando hoje. Medite nisso. Avalie como você está reagindo nos dias difíceis. E lembre-se que as suas reações nos dias difíceis determinam quão abençoados serão suas gerações. Eu encerro dizendo o seguinte: há 30 anos atrás, meus pais brigaram. Meus pais são pastores. E meus pais decidiram se separar. E meus irmãos não lembram bem porque a gente era pequeno, mas eu era um pouco maior, devia ter uns 6, 7 anos. E foi bem traumático. E minha mãe ficou uma semana fora de casa. E eu lembro que um dia à noite eu escutei meu pai entrando no nosso quarto. A gente ficou em casa e meu pai ficou com a gente. Meu pai entrou no quarto com um vidrinho de óleo ungido. E começou a ungir nós três e falou assim: Deus, provavelmente essa decisão não é a melhor decisão, mas está muito difícil de reverter. Mas se meus filhos vão sair do altar no futuro por causa dessa separação, me dá uma chance. A gente não lembrava bem disso. 30 anos depois a gente estava num condomínio nos Estados Unidos, passando Natal junto, eu, meus irmãos, Marquinho, Daniel, meu pai e minha mãe. Meu pai levou a gente para fora e andou com a gente pelo condomínio e falou assim: há 30 anos atrás eu ia me separar. O que aconteceu era irreversível, não tinha como dar jeito.
Mas eu olhei para vocês dormindo e falei, poxa, eu consagrei meus 3 filhos no altar. No ventre da mãe eu ungi a barriga e falei que eles seriam profetas, seriam pastores. Se essa decisão vai tirá-los do altar, revoga a decisão, Senhor, faz alguma coisa. Meus pais estão juntos até hoje, se amam. E nós 3 estamos no altar. Porque a decisão que você toma no dia difícil não muda só a tua vida, não. Muda a vida dos teus filhos. Muda o destino das tuas gerações. Cuidado com o que você anda decidindo nos dias maus. Marquinhos, meu irmão, é um homem de Deus. Deus tem usado ele fortemente na América Latina. Depois você busca lá no YouTube, Marcos Brunet. Meu irmão Daniel é editor-chefe do jornal O Globo. As reportagens mais sérias do Globo saem dele. E todos nós estamos no altar. Eu fui considerado esse ano o autor cristão mais lido no Brasil. O Brasil tem 210 milhões de pessoas. Mas isso não é porque a gente é capaz, porque a gente é bonitinho. É por causa de uma decisão do meu pai. O que você está decidindo hoje está mudando a vida dos teus filhos. Para bem ou para mal, positivo ou negativamente, para bênção ou para maldição. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele vai reverter o que precisa ser revertido e vai liberar o destino que precisa ser liberado. Você veio para cá para uma noite diferente. Fica de pé. Você veio para cá para algo diferente. Você veio para cá para receber de Deus algo novo.